Olá pessoal, é com grande satisfação que nós retornamos aqui para enviar a vocês mais uma live em razão do cumprimento do nosso curso de pós-graduação da Universidade do Cresce, em parceria com a Universidade de Vassouras. E agora, por sua vez, o tema de hoje é condomínio. Lembre-se que o nosso módulo ele é composto por duas áreas de concentração, assim por dizer, parte de direito urbanístico e parte de condomínio. No que tange a parte de direito urbanístico, nós fizemos uma primeira live versando sobre função social da propriedade, falando sobre o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, Constituição Federal, o capítulo da Constituição Federal que versa sobre da política urbana. Depois nós fizemos uma segunda live versando sobre o parcelamento do solo urbano em si, quando então conversamos um pouco acerca da Lei 6766 do ano de 1979, e agora, por sua vez, o momento de hoje é falarmos um pouco sobre condomínio, né? Bom, eu acho que vale a salvaguarda, ou melhor, a ressalva, no sentido de destacar que, na verdade, os nossos encontros através dessas lives, que seja de 30, de 40, ou até mesmo de 1 minuto, de 1 hora, trata-se meramente de resenhas, né? Seria talvez pouco recomendável que fizéssemos aqui uma live de 8 horas de aula, como se então estivéssemos em uma aula presencial. Então, o propósito dessas nossas lives tem sido fazer uma resenha acerca desses grandes temas. Então, paralelamente a essas resenhas, nós fizemos a remessa do material correspondente aos artigos, fizemos a remessa do material em relação àquela nota de aula do PowerPoint, para que com isso, a nota de aula, o PowerPoint, né, mais aqueles artigos, mais as perguntas que vocês bem participaram, que a cada live eu tenho procurado responder alguma delas, e hoje vou responder algumas perguntas acerca do tema condomínio. E mais essas 3 lives a gente possa efetivamente estar dando continuidade ao nosso curso de pós-graduação da Universidade do Cresce. Bom, pessoal, ainda estamos de quarentena e aí vale aqui um carinhoso comentário no sentido de que eu espero que de verdade todos vocês estejam com bastante saúde, assim como todos os seus familiares. Bom, o tema condomínio, ele está regulamentado pelo nosso Código Civil a partir do artigo 1314, né? Também é ainda uma nota preambular o fato de que a literalidade condomínio edilício, como que então essa seria a terminologia apropriada para nos referirmos aos condomínios de apartamentos, de casas, de salas ou lojas, quando nós nos referimos a essa espécie de propriedade, portanto, em condomínio, na verdade, nós deveríamos assim dizer condomínio edilício. Por que eu estou fazendo referência a isso, pessoal? Porque quando se nós pronunciarmos isoladamente a palavra condomínio, nós estaremos apenas querendo estabelecer que se trata de uma propriedade que pertence concomitantemente a mais de uma pessoa. Então, a palavra condomínio utilizada de modo isolado, ela significa dizer que é um imóvel que pertence concomitantemente a mais de uma pessoa. Isso não tem nada a ver o fato de ser um apartamento, uma casa, uma loja, uma sala em um condomínio comercial. A palavra condomínio quer dizer copropriedades. Significa dizer que nós teremos coproprietários, significa dizer que sobre um mesmo bem nós teremos mais de um ator como titular do domínio daquela propriedade. Então, registre-se que a palavra condomínio utilizada isoladamente, nós estaremos verdadeiramente nos referindo a meramente uma propriedade que pertence a mais de um proprietário. Diferentemente, se nós estivermos nos referindo ao condomínio de apartamentos, de salas e lojas, como então as cidades foram verticalizadas, ou em razão do encurtamento do espaçamento urbano foi necessário a construção de propriedades que estivessem em um mesmo local, assim por dizer, aí sim nós estaremos falando de condomínio edilício. Então, desde logo é muito importante nós fazermos uma distinção entre a expressão, entre a literalidade condomínio, utilizando esse verbete de modo isolado, ou então, quando nós desejamos fazer a referência ao condomínio que então, no dia a dia do mercado imobiliário, a gente acaba se referindo, condomínio de apartamentos, salas e lojas, aí, tecnicamente, deveríamos referir à expressão condomínio edilício. Bom, o condomínio,
propriamente dito, ou seja, a propriedade que pertence a mais de uma pessoa, isso está regulamentado no nosso Código Civil a partir do artigo 1314 do Código Civil. Então, a partir dali desse artigo faz referência a uma propriedade que pertence concomitantemente a mais de uma pessoa. Isso não tem nada a ver, volto a frisar, com o fato de estarmos nos reportando ao condomínio edilício, como propriamente dito, apartamentos e por aí e vai, né? Então, vejam vocês, pessoal, é como se nós estivéssemos diante de uma sociedade. Mais de uma pessoa possui a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver da coisa, né? Então, por conta disso, é como se fosse, ou é efetivamente como se estivéssemos diante de uma sociedade. Então, o que estabelece o caput do artigo 1314? Que cada condômino poderá usar, poderá até mesmo usar da coisa, ou poderá gozar da coisa, desde que eventualmente esse seu uso, o seu gozo, não venha interferir no interesse ou até mesmo no direito do seu coproprietário. E aqui a gente faz referência a um exemplo bastante típico no que se refere ao que desejamos transmitir, que é o seguinte: se a propriedade está em condomínio, por exemplo, se esse imóvel vier a ser alugado, é necessário, até mesmo nos termos do artigo 1314, parágrafo único, que exista consenso, que exista consentimento, ou seja, que os coproprietários estejam irmanados dentro desta pretensão. Então, em um caso típico de um imóvel pertencer concomitantemente a mais de uma pessoa, uma melhor estabilidade jurídica, a segurança jurídica para a celebração de um contrato, como por exemplo um contrato de locação, passa necessariamente pelo fato de que exista consenso entre as partes. E aí é o que estabelece o parágrafo único do artigo 1314, que estabelece que o condômino não poderá dar a posse, o uso, o gozo a estranho sem que exista consenso. Uma outra circunstância bastante que penso que merece destaque também no que tange a propriedade quando estando ela em condomínio, é o fato de que, para que se promova a transformação do uso do solo, como assim, Wilson, transformar o uso do solo? Sim, é uma situação relativamente comum, pode acontecer, da finalidade do imóvel estampado, sobretudo lá junto à municipalidade, seja a finalidade residencial e que por um eventual interesse econômico, o proprietário tenha interesse em fazer a transformação de uso do solo. Aliás, no que tange a transformação do uso do solo, eu recomendo que vocês combinem essa informação com o artigo 29 da Lei 10.257, o Estatuto da Cidade, que nós falamos acerca de alguns artigos quando falávamos da função social da propriedade. O que quero comentar é que, para que se promova a transformação de uso do solo, por exemplo, de residência para não residencial, leia-se, transformar o imóvel em comércio, é necessário que haja consentimento dos condôminos ou dos coproprietários. Então, pessoal, o artigo 1314, em boa hora, ele traz a informação do que se pode fazer e do que não se pode fazer quando a propriedade está em condomínio, sobretudo ali no parágrafo único do artigo 1314, que estabelece que o condômino não poderá dar o uso, a posse, o gozo ao estranho sem que haja consenso, assim como também não poderá prover a transformação de uso do solo. Um outro artigo que me parece de singular contorno também, ainda sobre o condomínio geral, ainda não entramos acerca do condomínio edilício, vai acerca do artigo 1315, que é o que estabelece que cada condômino deverá concorrer com as despesas para a manutenção do imóvel. Então, se eventualmente um dos condôminos, imaginem como uma casa, e essa casa precisa ser substituído o telhado. Se a propriedade pertence a 3 irmãos que receberam por herança e essa propriedade ficou em condomínio, cada irmão, na sua cota parte, que eu vou exemplificar, que cada qual obteve 1/3 da fração dessa casa, o custo que eventualmente tiver essa obra necessária para manutenção ou até mesmo a substituição do telhado, cada condômino terá que colaborar na proporção da sua cota parte. E se eventualmente ele não vier a colaborar com essa manutenção, o artigo agora, por sua vez, o 1318, ele inclusive possibilita que haja uma ação regressiva, ou seja, se é uma casa que precisa substituir o telhado, onde essa casa tem 3 proprietários, se apenas um dos proprietários acaba por custear essa obra, ele terá direito à ação regressiva contra os outros condôminos que eventualmente descumpriram com um dever de manutenir o imóvel
que eventualmente não colaborou com a manutenção ou com até mesmo uma benfeitoria de maior monta, como por exemplo a substituição de um telhado, né? Então, cada condômino responde na fração que é proprietário do imóvel para com as suas despesas e que, se eventualmente não assim o fizer, poderá o condômino que suportar com as despesas regressar em face do outro condômino. E aí a gente está combinando o artigo 1315 com o artigo 1318. Uma outra informação, pessoal, que a gente às vezes no mercado imobiliário, até mesmo no que se refere a compra e venda de imóveis, me parece que é bastante importante esse comentário. Quando a propriedade está em condomínio, obviamente, se é necessário que exista consenso para poder alugar, imagina-se para poder vender, né? Então, para a venda do imóvel, obviamente, é necessário que haja, que os condôminos estejam alinhados com essa pretensão. Se eventualmente um dos condôminos não estiver alinhado com essa pretensão, aí nesse caso, na verdade, lá nos termos do artigo 1320 e do 1322, que eu convido vocês para ela depois conhecer como é que o legislador positivou essa circunstância. Então, se um dos condôminos quiser vender e o outro não haverá outra saída que não seja prover uma ação chamada de extinção de condomínio. Mas ainda no que eu estava querendo aqui me referir, sobre o aspecto de uma propriedade estar em condomínio e a pretensão de se vender o imóvel, vai na linha do seguinte: por vezes, nós nos deparamos com certidões de ônus reais, onde então lá na certidão de ônus reais está estabelecido qual é a cota-parte de cada condômino. Bom, se eventualmente o imóvel pertence a 4 proprietários, e vai lá estabelecer que, olha, ao Tício é proprietário de 40%, Caio proprietário de 20% e os demais em igual fração. Ou seja, normalmente a certidão de ônus reais vem estabelecendo a cota-parte que cada qual tem direito à propriedade. Mas não é raro, sobretudo quando as partes são iguais, que a certidão de ônus reais ela é silenciosa nesse sentido. E aí, estou comentando isso porque o legislador resolve essa situação. Então, na dúvida se a propriedade pertence a mais de uma pessoa e qual é a cota-parte que cada qual efetivamente é proprietário do imóvel, se o título aquisitivo ou se a certidão de ônus reais é silente, nos termos do artigo 1315, parágrafo único, estabelece que no silêncio as cotas serão, então, presume-se que as cotas são iguais. Pessoal, note bem, essas circunstâncias que aqui nós estamos comentando refere-se ao condomínio geral, né? Estabelecido ali pelo artigo 1314, 1315, artigo 1318, artigo 1320, 1322. Esses, por sua vez, falam da ação de extinção de condomínio, fala da venda do imóvel quando eventualmente é uma propriedade em condomínio, que tem que dar preferência ao condômino antes de vender para um terceiro. Pois bem, pessoal, essas circunstâncias, elas estão interagindo nesse momento conosco, mas no que tange ao condomínio geral. Ou seja, meramente um bem que pertence concomitantemente a mais de uma pessoa. Bom, a partir de então, já que é meramente uma resenha, nós passaremos então a nos deparar com as circunstâncias propriamente dito no que se refere ao condomínio edilício. Esse, por sua vez, é o que então ficou mais estereotipado na sociedade, até mesmo no mercado imobiliário, quando a gente ventila a expressão condomínio, parece que o raciocínio é diretamente nós somos conduzidos a raciocinar que estaríamos falando de um conjunto de prédios, de apartamentos. E aqui já fiz desde antemão uma distinção no que se refere à palavra condomínio isoladamente, significa dizer que é uma propriedade que pertence a mais de uma pessoa ou coproprietários. Pois, tecnicamente, se a partir de então desejamos falar sobre o condomínio, como então o mercado imobiliário ou até mesmo a sociedade identifica unidades verticalizadas, tecnicamente nós devemos assim chamar condomínio edilício. O condomínio edilício, por sua vez, está regulamentado a partir do artigo 1331 do Código Civil. Aliás, pessoal, a esse respeito, merece aqui também uma nota para que a gente registre isso. Nosso Código Civil atual, ele entrou em vigor em 2003. Até esse momento, as regras referentes ao chamado condomínio edilício estariam então positivadas na Lei 4.591 do ano de 1964. Essa lei é conhecida como Lei de Condomínios e Incorporações. Mas, a partir do ano de 2003, a legislação que passou a regulamentar de modo mais intenso, denso, a matéria relativa ao condomínio edilício, passou a ser, então, realmente o Código Civil. Naquilo que, excepcionalmente, o Código Civil fosse omisso
no que se refere à matéria condomínio edilício, aí então nós iríamos nos reportar a Lei 4.591 do ano de 1964. Mas eu faço aqui um parêntese para raciocinar o seguinte: se a matéria é condomínio edilício, o local onde nós deveremos então identificar como é que o legislador regulamenta a matéria condominial é realmente no Código Civil, a partir do seu artigo 1331, como então estou comentando. Esse primeiro artigo, eu penso que ele é de singular contorno, à medida que ele estabelece como é que se constitui o condomínio edilício, do que ele é composto. E aí, classicamente, ele é composto através de parte exclusiva. Parte exclusiva é porta para dentro. Dentro da área exclusiva, você vai se valer, o proprietário poderá se valer de todas as faculdades que consubstanciam o domínio. E aí, novamente, eu me refiro ao artigo 1228 do Código Civil. E ali está estabelecido quais são as faculdades que consubstanciam o domínio: usar, gozar, dispor e reaver. Tudo bem até aqui? Então, porta para dentro, que é o que o Código Civil, no artigo 1331, chama de parte exclusiva, o proprietário terá todas as faculdades que consubstanciam o domínio. Então ele é constituído parte exclusiva, parte comum. O que é parte comum, pessoal? Parte comum, como o próprio nome nos dá uma pista, é aquilo comum a todos os condôminos. Áreas de circulação, piscinas, quadras, churrasqueiras, áreas de circulação, recepção, portaria, ou seja, pessoal, tudo aquilo que está acessível a todos os condôminos, sua área de lazer, serviços, tudo isso acaba sendo tido na legislação, no artigo 1331, como sendo áreas comuns. E das áreas comuns, diferentemente da área exclusiva, onde o proprietário pode usar, gozar, dispor e haver, no que tange a área comum, meramente ele só poderá usar. E notem bem, somente poderá usar, cheio de regrinhas, né? Regrinhas essas, no que tange a utilização da área comum, estão postas na Convenção Condominial, no regimento interno, e naquilo que for omisso, vai para o Código Civil, e naquilo que eventualmente o Código Civil não tenha sido exaustivo na disciplina, aí sim a gente poderia até mesmo ir lá na Lei 4.591. Muito bem, pessoal. Adiante, um outro artigo que me parece bastante importante nesse sentido, vem através do artigo 1332. Este, por sua vez, estabelece como é que se constitui propriamente dito o condomínio edilício. Não são suas partes integrantes, área comum, área exclusiva. Um detalhe, quase passou desapercebido, mas seria uma tremenda falta minha se aqui não comentasse. Um outro componente do condomínio edilício é também a fração ideal. Essa fração ideal, pessoal, é uma fração propriamente dito, ou melhor dizendo, uma dízima. É o momento pelo qual o mundo do direito faz o enlace com o mundo das exatas. É um número, ou seja, a cada unidade autônoma é atribuída uma fração, um percentual ou uma dízima correspondente àquilo que lhe pertence dentro de uma maior porção, dentro do terrenão como um todo. Aquele apartamento, aquela sala, aquela loja, ou até mesmo aquele terreno tem uma fração ideal do tamanhão do terreno, digamos assim. E essa informação, que é o que se refere à fração ideal, é bastante importante, como, por exemplo, para que se defina qual é o valor do condomínio de um apartamento. Por que apartamentos, em tese, com uma fração ideal menor, vai acabar por pagar o valor de uma cota condominial menor? É porque é proporcional ao tamanho da fração. Apartamentos de cobertura, ou em tese, apartamentos de 4 quartos, em um condomínio que tem tipologia de 2 e de 3 quartos, acabará o apartamento de 4 quartos pagando um valor maior. Olha, isso nos pareceria óbvio, mas era necessário o mundo do direito positivar isso. Isso foi positivado nos termos dos parágrafos do artigo 1331, ao estabelecer esse artifício da instituição de uma fração ideal para cada unidade autônoma. E é essa fração ideal que acaba sendo uma dízima, que então colaborará no raciocínio de saber qual é o valor da cota condominial de cada unidade. Então esse detalhe é extremamente importante também, pessoal. Então como é que se forma, quais são as partes, como é que se constitui o condomínio edilício? Ele é composto da parte comum, parte exclusiva e da sua fração ideal. Agora, uma outra circunstância na sequência que a gente precisa comentar vem no sentido de que como é que nasce uma incorporação? Como é que surge tecnicamente, como é que aquele terreno deixa de ser um terreno
com apenas uma única matrícula individualizada, e a partir dali ele passa a ter, então, várias matrículazinhas. Como é que nascem essas matrículas? Bom, as matrículas nascem, pessoal, a partir do momento que o memorial da incorporação ele é registrado no registro imobiliário competente. E é isso que estabelece o artigo 1332. E é por isso que o memorial de incorporação, na seara da intermediação imobiliária, tem uma repercussão jurídica dramática. Sem o registro do memorial de incorporação, acabará por estar impondo a não criação de novas matrículas específicas. Esse detalhe é extremamente importante no mundo da intermediação imobiliária para que se faça a venda de unidades autônomas em um condomínio edilício com a devida segurança jurídica, sobretudo quando se trata de uma obra ainda em andamento, quando se trata de uma compra de um imóvel na planta. Como é que juridicamente o imóvel não está pronto ainda? Às vezes se fazem vendas de unidades habitacionais sem que a obra tenha começado. E como é que a gente individualiza? Como é que se constitui? Como é que se cria uma incorporação e a partir dela, como é que se desdobra então os condomínios edilícios? Pois bem, no mundo do direito imobiliário, propriamente dito, essa informação é extremamente impactante ao estabelecermos que as incorporações, ao estabelecermos que os condomínios edilícios nascem a partir do momento de uma incorporação. E a incorporação ela se aperfeiçoa juridicamente à medida que o seu memorial de incorporação ele vem a ser registrado na matrícula mãe, registrado na chamada maior porção, ou MP, como a prática do mercado imobiliário acaba a gente se dirigindo, se deparando aí eventualmente com essa expressãozinha, ou melhor, a MP, a maior porção, que na verdade a gente está se referindo ao grande terreno. Bom, à medida que o memorial de incorporação é então registrado na matrícula mãe, naquele momento, me perdoe a expressão extremamente singela, quase que inapropriada, eu não diria, mas singela, a partir do momento que o memorial de incorporação é registrado, é como se tivesse existido uma fecundação. E a partir do momento de quantas unidades estiverem projetadas para se construir naquela incorporação, será a quantidade de unidades que juridicamente estarão nascendo. É a partir do registro do memorial de incorporação na matrícula mãe que nascerão então novas matrículazinhas, que serão as unidades autônomas já individualizadas. Portanto, incorporação que não se tem o memorial de incorporação registrado, tecnicamente, nos termos do artigo 1332, não se deve, em tese, transacionar esse imóvel. Por um motivo muito simples. Se eventualmente for feita uma compra e venda, não existirá matrícula específica para que aquela compra e venda seja registrada. Portanto, pessoal, fica aqui ortodoxamente orientação no sentido de que nós só deveríamos ou só devêssemos transacionar unidades em condomínio à medida que o memorial de incorporação esteja devidamente registrado. E aí vale a crítica, não apenas pré-notado na matrícula do imóvel. Essa é a minha modesta opinião. Na sequência, o artigo 1333 traz uma informação de singular contorno também, que é no que se refere às convenções de condomínio. A convenção do condomínio, pessoal, como diz, tem um grande doutrinador nosso, muito conhecido na área do direito imobiliário, que eu estou me referindo ao eminente desembargador Silvio Capanema de Souza, que em uma de suas grandes aulas, que a gente teve a oportunidade de estar presente, ele menciona o condomínio, na verdade ele brinca dizendo que deveria se chamar condemônio. Em tese, foi feito para dar errado. Muitas pessoas convivendo em uma mesma ambiência, em um mesmo local, princípios, valores, comportamentos morais, éticos distintos uns dos outros. Então, em tese, teria tudo para dar errado. E um mecanismo ou uma singela colaboração do mundo do direito para que essa construção fosse, então, pautada por alguma estabilidade social e jurídica, uma contribuição foi instituir a necessidade, em tese, de se elaborar as chamadas convenções de condomínio, nos termos que está previsto no artigo 1333 do Código Civil. Segundo esse artigo, a convenção de condomínio, para que tenha eficácia jurídica, ela precisa ser subscrita por 2/3 dos condôminos, assim como qualquer modificação em seus termos, ela precisará, então, ser subscrita novamente por uma assembleia extraordinária, onde, então, esteja presente o quórum de 2/3 de todas as unidades. Então, para constituir a convenção de condomínio, para modificar a convenção de condomínio, o quórum do artigo 1333 estabelece um quórum elevado de 2/3. Não é dos presentes na reunião, não, hein? É 2/3 das
frações ideais efetivamente daquele condomínio. Uma outra informação é que a convenção de condomínio, para que tenha eficácia erga omnes, como a gente chama, né? Para que tenha eficácia contra terceiros, a convenção de condomínio deverá ser registrada no registro imobiliário competente, com a salvaguarda de que não necessariamente ela precisa ser celebrada por instrumento público. Ou seja, tecnicamente nós não precisaríamos ter uma escritura pública de convenção de condomínio para que somente esta, por sua vez, tivesse êxito ao ser submetida para que seja praticado o ato de averbação lá na matrícula do imóvel, né? Então, a convenção do condomínio pode ser celebrada, por sua vez, tanto por instrumento particular, como também por instrumento público. O artigo 1335 estabelece quais são os deveres, quais são os direitos, na sequência, né? O 1335 e 1336, isso tudo está na nossa nota de aula, hein? Eu estou só seguindo esse memento aqui nosso para que a gente possa, então, ter um início, meio e fim, a gente possa, então, estar se organizando. Eu agora estou me referindo ao artigo 1335 e 1336 do Código Civil, quando nesses dois artigos eles fazem referência efetivamente a quais são os direitos e deveres dos condôminos. Eu destaco aqui o direito de votar e ser votado, desde que naturalmente esteja em dia com as suas obrigações condominiais, assim como isso é um direito que ele tem de votar e ser votado, mas, sobretudo, no que tange aos deveres dos condôminos. Esses deveres eu destaco 3. O primeiro dever é manter as cotas condominiais em dia, pagar pela manutenção do condomínio, pagar para que a vida condominial esteja efetivamente sendo desempenhada com o princípio de que o bem da coletividade se sobrepõe ao bem individual. Então, à medida que os condôminos pagam as suas cotas condominiais, eles estão colaborando para que o todo, para que o coletivo esteja ali sendo efetivamente manutenido, cuidado, zelado para uma boa vida condominial. Então, pagar as cotas efetivamente do condomínio. Um outro detalhe importantíssimo que o condômino precisa estar antenado com isso é realizar obras sempre com a rigorosa observação às normas de segurança do condomínio ou da Associação Brasileira de Normas Técnicas, obra essa sempre feita por um engenheiro responsável, com anotação de responsabilidade técnica. Então, pagar o condomínio, zelar para que obras sejam feitas dentro do cúmulo, dentro de todo o que cerca a legalidade para a implementação de benfeitorias. E um outro detalhe importantíssimo que se refere a um dever do condômino é não modificar as suas fachadas. Isso aqui é o que estou comentando, ali está previsto no artigo 1335 e o artigo 1336 do Código Civil também. Um outro detalhe bastante curioso, não digo curioso, mas que tem uma repercussão enorme, sobretudo em tempos agora dessa pandemia, do Covid-19, que a gente tem percebido que a inadimplência, ela realmente saltou a patamares bastante elevados, vai no que se refere à multa imposta em meio ao inadimplemento contratual. Então, a multa sobre o inadimplemento da cota condominial é de 2%, sem que nesse momento aqui a gente entre ainda no mérito se para este momento a multa por inadimplemento seria devido ou não. Mas, classicamente, fora da pandemia, a multa que efetivamente o condômino inadimplente deverá pagar é uma multa de 2%. Outro detalhe bastante impactante no que se refere à vida condominial vai no sentido daquela especialíssima, ou melhor, daquele especialíssimo documento referente, agora eu quero me referir à declaração de quitação das cotas condominiais. Falo especificamente para nós corretores, que sabemos que o condomínio é encargo de natureza próprio terreno e que, sendo encargo de natureza próprio terreno, efetivamente, se comprar imóvel com dívida de condomínio, a dívida vem junto. Razão pela qual, para uma estabilidade, uma segurança jurídica melhor nas transferências imobiliárias, é imprescindível vocês observarem o artigo 1345 do Código Civil. Este, por sua vez, estabelece ali que, se o imóvel estiver com dívida, essa dívida passará a ser suportada pelo adquirente da unidade. A dívida do alienante será suportada pelo adquirente da unidade, e eu chamo a atenção de vocês para o que está positivado, então, lá no artigo 1345 do Código Civil. O artigo 1341 estabelece do quórum para a implementação de benfeitorias, e aí a gente estabelece que, nos termos do artigo 1341, para a implementação de benfeitorias voluptuárias, eu diria um embelezamento, algo que não seja essencialíssimo, digamos assim, a construção de uma churrasqueira. Para quem é vegano, a churrasqueira em tese não teria grande utilidade.
Ou seja, para esse tipo de benfeitoria, o quórum necessário, portanto, as benfeitorias voluptuárias, o quórum necessário é um quórum de 2/3 das frações ideais. Para as benfeitorias úteis, essas, por sua vez, elas então é necessário apenas o quórum da maioria dos presentes em uma Assembleia Geral ordinária. E, para obras necessárias emergenciais, estas, por sua vez, é necessário apenas que tenha a vontade, o ímpeto do síndico, ele tem esse dever, quase que um poder, efetivamente, de manutenir, de zelar para que a vida condominial esteja em ordem. Então, às vezes, é necessário uma obra emergencial que não dá tempo de convocar uma AGO ou uma Assembleia Geral Extraordinária. Portanto, para obras necessárias, o síndico tem legitimidade para contratá-las, com a salvaguarda de que esteja efetivamente, aspas, calçado daquilo que está se fazendo, exigindo notas fiscais, pelo menos 2 ou 3 orçamentos, se valendo a contratação de empresas idôneas e por aí vai. Por fim, pessoal, deixei agora para fazer referência ao artigo 1348. Esse artigo 1348 ele está tendo um impacto agora em face do Covid-19 muito relevante, pois fala das atribuições do síndico. Então, as atribuições do síndico estão contidas lá no artigo 1348 do Código Civil. Esse rol de atribuições do síndico, ele é um rol exemplificativo. Não é um rol taxativo, sobretudo, pessoal, por conta do momento de agora. O síndico agora, ele está tendo que tomar determinadas decisões que ultrapassam ortodoxamente aqueles preceitos instituídos no artigo 1348. O síndico, ele agora, por conta de uma ação, e não pode pecar por omissão, para fins de colaborar com a segurança da coletividade, o síndico, por exemplo, ele está tendo a legitimidade de poder, inclusive, interferir na realização de eventos, de festas, na utilização lá na área comum, ele poderá, então, suspender a utilização das áreas comuns. E isso ultrapassa em muito os preceitos instituídos no artigo 1348 do Código Civil. Chama atenção para a atribuição do síndico, chama atenção para uma atividade profissional que é de síndico profissional. Vejo isso a longo prazo, desde já há algum tempo, mas a longo prazo, cada vez mais essa atividade, eu acredito que venha a tomar uma importância e uma utilização ainda muito maior dentro dos condomínios. As pessoas estão sem tempo, então mais do que nunca, não nesse momento, é que hoje a gente até está com algum tempo agora, mas na vida como ela é, talvez em um momento subsequente, as pessoas estarão sem tempo, desde sempre já se notabiliza por estarem sem tempo. Então a figura do síndico profissional, eu acho que tem toda uma empregabilidade já vem tendo e para frente ainda mais. Mas desde que o síndico profissional conheça efetivamente as suas atribuições, e não só isso, conheça as regras pertinentes aí as regras pertinentes ao condomínio edilício. Ainda comunicando o artigo 1348, eu quero chamar a atenção para o projeto de lei 11.079, agora, que é um projeto do senador Anastasia, pelo PSDB de Minas Gerais, já passou pelo Senado, está em discussão na Câmara, olha, a qualquer momento vai ser votado. Pode ser que já tenha sido votado hoje, eu não tive notícia ainda. Nesse projeto de lei, o artigo 11 e o artigo 12 fala, sim, das atribuições do síndico, alargando os seus poderes sobre as suas atribuições. Chama atenção, reitero, para o artigo 11 do projeto de lei 11.079, que alargou as atribuições do síndico, como também para o artigo 12. Este, por sua vez, então, faz referência às reuniões de condomínio virtuais, como sendo efetivamente quase que um caminho sem volta, não só em razão do Covid-19, mas para partir de então, nós nos valeremos cada vez mais dessas ferramentas digitais, dessas ferramentas tecnológicas, inclusive para reuniões de condomínio também. Bom, pessoal, eu vou então parando por aqui. Nós estamos agora com quase 35 minutos dessa live e eu reitero o meu compromisso de fazer mais uma live, onde nessa então, por sua vez, nós vamos vir abordando uma série de questões, aquelas perguntas que efetivamente os alunos fizeram, o que verdadeiramente fiquei muito honrado da participação de vocês. Aí eu vou aproveitar uma nova live somente para falar, ou melhor, para responder inúmeras questões acerca de condomínio edilício, parcelamento solo urbano e função social da propriedade. Fico por aqui, deixo meu abraço para todos, até a próxima.